Como utilizar gatilhos mentais para atrair clientes e vender mais através de anúncios online? Vamos começar definindo agora o que são gatilhos mentais. De uma forma muito simples, gatilhos mentais são atalhos neurais que o nosso cérebro criou para economizar energia e tempo. O que isso quer dizer? Toda ação, todo processo que ocorre dentro do nosso corpo, seja ele químico, físico, biológico, ele vai mandar uma energia em um determinado tempo. Então, conforme as coisas foram acontecendo durante a história humana, nosso cérebro ele foi criando mecanismos para economizar energia e tempo. E aí que surgem justamente os gatilhos mentais. A principal função de um gatilho mental é economizar tempo e energia. Imagine você, por exemplo, quando você vai dirigir um carro. Quando você começou a dirigir carro, tinha todo um ritual que você pensava em cada etapa e você fazia elas lentamente. Conforme você vai dirigindo, você vai tendo experiência, você faz isso, a gente fala de forma automática, sem pensar. Então o seu cérebro já está acostumado a fazer isso, então você não demanda mais tanto tempo e energia pensando como realizar essa atividade. É assim que o gatilho mental funciona também. São atalhos neurais que o nosso cérebro cria em resposta a situações, principalmente situações repetitivas. E por que gatilho? Quando esse gatilho é acionado ou desarmado, ele vai gerar uma ação. E alguns exemplos que eu trouxe aqui por exemplo, dirigir carro, digitar no teclado sem olhar as teclas, escovar os dentes. Para que todas essas atividades elas são meio que automáticas, porque nosso cérebro já está acostumado a fazer. Os principais gatilhos mentais que são usados hoje eu trouxe aqui. Por exemplo, a reciprocidade. A reciprocidade é assim: é esperado que eu tenha uma ação positiva com alguém que já me fez alguma coisa positiva. É quando você devolve alguma coisa para alguém que já te deu, forneceu algo. E aqui o grande exemplo que a gente pode ter é a amostra grátis ou os trials, os experimentais, né? Que são o tempo que você usa sem pagar. Por quê? A lógica aqui é a seguinte: quando eu te forneço uma amostra grátis ou um período de teste sem você pagar, é esperado que você tenha uma ação em reciprocidade a isso. O outro gatilho mental é o compromisso e a coerência. A lógica aqui é a seguinte: é esperado que ao assumir o compromisso, você cumpra esse compromisso. E a coerência é esperado que você tenha o mesmo pensamento e atitude que você teve anteriormente quando você assumiu alguma coisa. Aqui é muito forte, muito ligado com os micros compromissos. E se você reparar hoje, usa-se muito esse termo, né? Faz sentido para você. Isso aqui fica muito claro quando você está na cadeira de um cliente ou quando você está numa chamada com alguém que está negociando ou conduzindo essa pessoa para no final fazer um pitch. Repare que várias vezes pode ser repetida essa pergunta: fulano de tal, faz sentido isso? Faz sentido agora e aqui, então? Aí no final vem o arremate no pitch, né, na chamada, fala assim, já que faz sentido tal e coisa para você, faz sentido a gente avançar para tal. Então isso aqui está ligado com o gatilho do compromisso e da coerência. Já quando falamos de aprovação social, isso aqui está muito ligado com o espelhamento e semelhança. A lógica aqui é o seguinte: se muita gente compra, fala bem, então é provável que faz sentido que eu possa confiar nesse produto, serviço ou nessa pessoa. Isso aqui a gente vê através das provas sociais, dos depoimentos e avaliações. Já o gatilho da afeição é quando você cria a afeição através da atratividade física, semelhança, dos elogios, por contato, associação ou condicionamento. Tem pesquisas já relatando isso, que pessoas que têm determinados traços físicos que são, digamos assim, mais bonitas em determinados cenários e situações, elas recebem situações mais favoráveis. Como, por exemplo, tem uma pesquisa que fala: réus mais bonitos têm 2 vezes menos chance de serem presos e também recebem penas mais brandas. A semelhança, quando a gente vê alguém semelhante assim, passando por uma situação que a gente está passando, tem a mesma dor, necessidade, desejo, a gente também cria afeição. Isso tem muito a ver com o público-alvo e persona. E quando somos elogiados, nós também criamos uma certa afeição por quem nos fez o elogio.
O contato é assim, quanto mais eu tive contato com uma pessoa, com uma situação, com um produto, maior afeição eu posso gerar. Isso está ligado com a associação e condicionamento também. Por quê? Tem a ver com o reforço pela frequência com que você teve nessa situação, precisou do produto, etc. Então, tudo isso vai gerar afeição. Também temos a questão da autoridade. A autoridade ela é percebida e ela pode vir através dos títulos, dos carros e roupas. Por isso, determinadas profissões, locais usam determinadas roupas para gerar uma autoridade. E o último que eu trouxe aqui é o gatilho da escassez. Ele também nos leva à reatância psicológica. O que é a reatância psicológica? É o seguinte: ao sentir que você está perdendo algo, você aumenta a justificativa de precisar disso. É o seguinte: vamos supor que você comprou um curso online e ele expira em 6 meses. A primeira vez você pensa assim, depois eu vejo. Segundo mês, aí vai chegando, vai passando tempo, aí faltam 3 semanas para ele expirar. Aí você fala assim, nossa, eu preciso muito fazer esse curso. Ou seja, você começa a dar justificativas conforme a escassez está aumentando. A escassez também pode ser pela censura, não é necessariamente algo proibido, mas pode ser algo velado. Ou por uma nova escassez, algo que não era escasso e começa a se tornar escasso. E a competição por recursos escassos. No marketing aqui, na publicidade, a gente fala muito no exemplo de liquidação e de promoção para dar esse exemplo na competição por recursos escassos. Como utilizar os gatilhos mentais? Recomenda-se um gatilho por vez, ou seja, em um anúncio você vai usar, por exemplo, autoridade. No outro anúncio você vai usar a prova social e assim vai. E também em cada sessão, a sessão que eu falo aqui, pensando no landing page, em site, em cada conteúdo que você produz. Também você deve usar isso de forma real, sem mentir e de forma a satisfazer o que o cliente precisa. Aplicações. De uma forma geral, em qualquer lugar da copy, seja em texto, imagem, vídeo, som. E aqui eu trouxe algumas aplicações mais práticas. No Google Ads, quando você vai fazer uma campanha de rede de pesquisa, você vai ter muitos textos. Então, usar nos títulos, você pode usar assim, por exemplo, teste por 30 dias. Isso aqui pode gerar a questão da reciprocidade. Já nas descrições, que é um texto um pouco maiorzinho, você pode colocar lá últimas unidades disponíveis com a entrada facilitada para daqui 90 dias. No lançamento imobiliário, talvez, isso aqui tem a ver com a escassez. Numa frase de destaque, você pode colocar lá que a sua empresa tem a certificação ISO 9001, gerar autoridade. Nas imagens e vídeos também você pode trabalhar a questão da afeição, da semelhança. Você vai usar um avatar de acordo com o seu público-alvo, com a sua persona. Os depoimentos para gerar a prova social. Também aqui em vídeo a gente pode falar de cenário e tom de voz. Por exemplo, um cenário que transmite mais autoridade. Ou um cenário com certificações também para a questão da autoridade. Tom de voz também, afinal, tom de voz mais agudos estão relacionados à infantilidade, criança. Então, se você tem um tom de voz mais grave, digamos assim, mais a percepção de autoridade. Já no Meta Ads, questão das imagens, gerar semelhança com o público-alvo e persona, para gerar o que? Afeição também. Nas headlines, por exemplo, mais de 350 empresas já usaram esse incrível software aqui. Você está trazendo a prova social, o corpo do texto do anúncio, se for em texto, obviamente. No CTA, quando alguém fala assim, fale com um de nós especialistas agora mesmo, é alguém especialista, você está gerando ali a autoridade. Não é só um atendente, é um especialista. Nos vídeos, no YouTube também, que pode ser tanto nos anúncios quanto no conteúdo orgânico. Texto nos vídeos, nas cenas e tudo aquilo que a gente já falou antes. E também no próprio atendimento, quando você está conversando ali com a pessoa, você está sendo atendido, você pode encadear uma série de perguntas para receber vários sim. É o que a gente falou aqui, a questão do compromisso da coerência. Quando você vai fazendo a pessoa falar vários sim, vários sim, vários sim, vários sim, é esperado que no pitch de vendas ou na chamada para uma próxima etapa, ela também fale sim. Então aqui, o encadeamento para gerar o compromisso e a coerência. Então aqui nós temos alguns gatilhos mentais que são muito usados. Nós vimos aqui como você pode usar ele tanto nos anúncios e no conteúdo orgânico. E isso é muito importante porque você pode aplicar isso de forma real, sem mentir,
para satisfazer o que o cliente precisa. Se você curtiu esse vídeo, curta, comenta, compartilha e inscreva-se aqui no canal e veja os outros vídeos que fazem sentido para você.